No último vídeo estivemos a ver que, tal como também acontecia com as resistências, os condensadores também podem ser associados em série paralelo, triângulo e estrela, e estivemos a ver as expressões que me permitem calcular a capacidade equivalente. Agora, vamos ver um pequeno exemplo de aplicação dos conceitos que foram apresentados no vídeo anterior. Reparem no circuito. É um circuito com 3 condensadores e na linha A pedem para calcular a capacidade equivalente do circuito. Alguém mais distraído poderia pensar que se tratava de um triângulo e que eu tinha que fazer uma transformação triângulo-estrela, mas se eu redesenhar o circuito, facilmente se observa que os meus condensadores estão em série e em paralelo e, portanto, não há necessidade de fazer nenhuma transformação. Vou começar por este conjunto destes dois condensadores que tenho aqui em baixo, o C1 e o C2. Este conjunto dos dois condensadores, que eu vou chamar o C', estão em série e, portanto, o resultado, ou se quiserem ainda de outra forma, eu posso escrever, e feitas as contas, obtemos o valor de 2,4 nanofarad. O condensador C3 está em paralelo com o resultado da série C1 e C2, portanto, que foi o meu C' que eu determinei atrás, e o paralelo de dois condensadores, a capacidade equivalente é a soma, obtendo o resultado final de 5 nanofarad. E tínhamos com isto capacidade equivalente daquela associação de condensadores. Vamos agora passar para a linha B. Na linha B, pedíamos para calcular a carga e a tensão em todos os condensadores, sabendo que o condensador C3 tinha uma carga de 0,52 microcoulombs. Tendo o valor da carga que está acumulada nas armaduras do condensador C3, eu facilmente, e através da expressão, obtendo como resultado para a tensão aos terminais do condensador C3, 200 volts. Com este resultado, e sabendo eu que uma das características do paralelo, que a diferença de potencial aos terminais dos condensadores é igual, é de 200 volts, o que me permite automaticamente tirar o valor da carga que está acumulada naquele condensador C'. Vou-lhe chamar Q' e obtínhamos o valor de 0,48 microcoulombs para a carga daquele condensador C'. Mas eu quero a carga do condensador C1 e C2 do circuito original. A característica de condensadores em série é que eles têm todos a mesma carga. Então eu automaticamente concluo que o meu Q1, carga do condensador 1, é igual à carga do condensador 2, que é igual a Q', que é 0,48 microcoulombs. Com estes dois valores, só me falta determinar qual é a tensão aos terminais dos condensadores, que eu vou representar aqui no desenho, portanto, V1 e V2, e mais uma vez, utilizando a expressão fundamental dos condensadores, eu digo que o meu V1 é igual ao Q1 sobre C1, cujo resultado é 120 volts, e que o V2 é igual ao Q2 sobre C2, cujo resultado dá 80 volts. Chamo só a atenção porque o V1 mais o V2, como é óbvio, tem que ser igual aos 200 volts que estão aplicados aos terminais do condensador 3. Com isto, tínhamos a linha B resolvida, tendo calculado para cada um dos condensadores representados no circuito a diferença de potencial aos seus terminais e a carga acumulada nas suas armaduras. Falta, por fim, determinar a energia armazenada no conjunto dos 3 condensadores. Ainda não tínhamos visto até agora nenhuma equação que me permisse determinar a energia acumulada nos condensadores. Mas já tínhamos a noção que para carregar um condensador é necessário realizar trabalho, porque é necessário que uma fonte transfira os eletrões
da armadura que vai ficando carregada com carga positiva para a armadura que está carregada com carga negativa. Parte deste trabalho, há sempre perdas associadas, como é óbvio, é armazenada como energia potencial eletrostática no condensador. Energia essa que recordo que é armazenada no dielétrico, sob a forma de campo elétrico. Para não estarmos a fazer a dedução da expressão que me permite determinar a energia acumulada num condensador através do cálculo integral, da observação deste gráfico, eu verifico que, num instante inicial, quando o condensador está descarregado, a minha tensão aos terminais é zero e, portanto, a carga acumulada nas armaduras do condensador é zero também. Estamos aqui neste ponto. À medida que vai havendo transferência de carga negativa de uma das armaduras do condensador, que vai ficar, por consequência, com cargas carregado positivamente, e à medida que esses eletrões vão sendo transferidos para a outra armadura, a diferença de potencial aos terminais do condensador aumenta. Quando o condensador está carregado, a energia que ele acumula não é mais do que a área deste triângulo retângulo que está aqui representado neste gráfico e, portanto, eu posso escrever que a energia armazenada num condensador pode ser determinada por um meio de QV ou, se atendermos à expressão, podemos ainda escrever ou um meio de CV ao quadrado. Portanto, qualquer uma destas expressões me permitem determinar a energia acumulada num condensador. Para o caso concreto deste problema, pedia-me para determinar qual era a energia acumulada no conjunto e eu vou usar simplesmente um meio de CV ao quadrado. A capacidade é a capacidade equivalente que calculamos na linha A, 5 vezes 10 levantado a menos 9, e a tensão é a tensão aplicada ao conjunto, portanto, entre os pontos A e B, que neste caso tínhamos calculado na linha B, que era 200 volts. E fazendo estas contas, eu obteria o resultado de 100 microjoules, ou se quiserem, 0,1 milijoules. E tínhamos determinada a energia acumulada naquele conjunto daqueles três condensadores. É indiferente, como é óbvio, calcular a energia armazenada em cada um ou calcular a energia acumulada na capacidade equivalente, porque é este mesmo o conceito de elementos equivalentes. Este pequeno exemplo, como o próprio nome indica, serve mesmo de exemplo, aconselhava-vos agora a treinar mais alguns exercícios do género e verão que não terão dificuldade acrescida. Bom trabalho, até à próxima.